Olá, como eu posso me tornar um psicanalista? Esta é uma pergunta extremamente recorrente. Em vários congressos, seminários que eu participo, que eu realizo, conferências, é muito comum que as pessoas se aproximem e de diversas formas acabem sustentando, apresentando esse tipo de indagação. Por onde que passa a formação do analista, enfim, como que esta formação pode ser realizada. Algumas pessoas também perguntam: Alexandre, você oferece diversos seminários presenciais, online, além dos seminários, você oferece um curso de psicanálise, um curso de formação? Pois bem, eu gostaria de comentar aqui alguns aspectos relacionados a essa indagação, a primeira, bem como esta segunda. Existem diversos cursos oferecidos hoje no mercado, no Brasil. Diversas instituições, diversas lógicas, diversas formas de agrupamento acabam oferecendo algum tipo de curso de formação. Quanto a esta questão, é sempre pertinente, antes de verificar se é o caso ou não de realizar um curso, se um curso tem ou não a sua qualidade, a sua pertinência, se ele, de fato, ele entregará aquilo que ele parece propor. Antes disso tudo, me parece muito pertinente que nós examinemos a questão de base. Questão de base esta que foi lançada por Freud no que tange a formação do analista. Em um momento muito específico de sua obra, Freud vai nos apresentar aquilo que usualmente nós chamamos de o tripé da formação. Trata-se de um texto de 1919 e é um texto bem interessante e eu vou aqui trazer precisamente a passagem na qual encontramos Freud argumentando sobre a formação do psicanalista. O texto onde Freud nos apresenta uma formulação muito importante sobre a formação do analista, ele se chama Sobre o Ensino da Psicanálise nas Universidades, texto de 1919. Vou mencionar um pouco sobre esse momento. Aqui, 1919, podemos entender que é um momento já maduro da formação, do percurso freudiano, da formação da psicanálise por Freud. Porque Freud já havia aqui produzido grandes textos, como A Interpretação dos Sonhos, A Psicopatologia da Vida Cotidiana, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Os 5 grandes casos de psicanálise já foram publicados antes. Textos da metapsicologia, igualmente. O texto sobre o narcisismo, também. E Freud está se aproximando do momento de virada da psicanálise, do arranjo conceitual da psicanálise, momento este que se dará em 1920, com o texto Além do Princípio de Prazer. Então, aqui, 19 é um momento maduro e, ao mesmo tempo, crucial. Freud está se aproximando aqui de um momento em que ele vai introduzir elementos muito importantes, como, por exemplo, a pulsão de morte, formulações sobre o masoquismo, o que virá a ser o conceito de gozo trabalhado por Lacan posteriormente. Então, temos aqui Freud nos apresentando uma interessante formulação. É a seguinte: a inclusão da psicanálise no currículo universitário seria, sem dúvida, olhada com satisfação por todo psicanalista. Me parece que quando Freud fala aqui da inclusão da psicanálise na universidade, ele está nos falando precisamente da inclusão da psicanálise nesse espírito de uma formação que ela se ampara em um repertório de conteúdos que tem uma certa sequência, que tem uma certa lógica interna e uma formação esta que pode obter uma certa garantia a partir do percurso feito. Então, um certo controle daquilo que se forma. Algo importante que nós temos nas universidades, obviamente, nas mais diversas áreas, contextos, mas Freud prossegue aqui numa outra perspectiva. Vejamos o que ele vai falar na sequência. Ao mesmo tempo,
é claro que o psicanalista pode prescindir completamente da universidade sem qualquer prejuízo para si mesmo. Por quê? O que ele necessita em matéria de teoria pode ser obtido na literatura especializada e avançando ainda mais nos encontros científicos das sociedades psicanalíticas. Então temos aqui o quê? As jornadas, seminários, grupos de estudos, o ambiente dos coletivos de analistas, bem como no contato pessoal com os membros mais experimentados dessas sociedades. Então esta é uma primeira perspectiva que Freud continua na argumentação, se articula com isto. No que diz respeito à experiência prática, além do que adquire com a sua própria análise pessoal, notemos Freud frisando isto, pode consegui-la ao levar a cabo os tratamentos, uma vez que consiga supervisão e orientação de psicanalistas reconhecidos. Então, esta parte final da formulação aqui de Freud, do argumento, também é bem interessante, onde ele vai falar da análise e vai articular a análise e a supervisão. Repito, no que diz respeito à experiência prática, além do que adquire com a sua própria análise pessoal, pode consegui-la ao levar a cabo os tratamentos, uma vez que consiga supervisão e orientação de psicanalistas reconhecidos. Notemos aqui que não só ele inclui a supervisão, mas ele também faz uma articulação da supervisão com o campo estrito da experiência e da análise pessoal. Esta é a passagem de onde nós obtemos os ingredientes, os elementos para exatamente nos amparar no que diz respeito ao tripé de formação. Então é por aí que o analista se forma. É a partir desta matriz e várias experiências que vão se colocando a partir dela nas instituições analíticas que nós podemos pensar, localizar pertinentemente a formação do analista. Um curso, fazê-lo ou não fazê-lo? Existem vários ofertados, instituições consagradas, instituições sérias, bem como coletivos, sociedades, que por vários aspectos, sob vários motivos, também são muito questionáveis, por conta das junções entre psicanálise e aquilo que é exatamente a antípoda da psicanálise. Vou dar um rápido exemplo do que é muito ofertado no mercado. Psicanálise e hipnose. Sabemos que Freud estabelece a psicanálise exatamente quando ele rompe com a prática da hipnose. Não se trata de um juízo de valor, se é bom ou se é ruim, mas trata-se de perceber a diferença entre uma e outra, o viés de uma e o viés de outra. O que está em jogo na psicanálise não se coaduna com o que está em jogo, por exemplo, na prática da hipnose. Por exemplo, formulações que articulam psicanálise e coach, ou algo desta ordem, neuroaprendizagem, algo também que se aproxima disto, essas vertentes que, insisto, podem ter a sua importância, sim, tem a sua pertinência, tem o seu valor. Acho importante reconhecer o valor de diversas práticas, que não só a psicanálise, mas, ao mesmo tempo, é fundamental que reconheçamos o ethos da psicanálise, a ambiência da psicanálise e o que está em jogo nesta prática que vem a ser a psicanálise. Então, quanto ao curso, o que eu sempre recomendo se você está às voltas com um curso oriundo de uma instituição, sediado em uma instituição, seja qual for, mas que te dá a indicação de que este curso formará um analista, de que você sairá formado enquanto analista de um curso, por ter feito um curso, seja ele de 3 anos, seja ele de 3 meses, de 1 ano, seja ele presencial, online ou misto, mas essa ideia de que o analista sai de um curso é uma ideia, é uma falácia, é uma ideia que não se sustenta. Agora, um curso que você possa articulá-lo a estas questões já apontadas aqui na passagem que a qual eu me referenciei, um curso que participe do percurso de formação, um curso que de fato se articule seriamente com a análise, com a prática também da supervisão, elementos que se articulam e que sejam desdobrados em um percurso. Aí sim
é algo um tanto quanto diferente. Agora, um curso que oferece uma cena de formatura, uma cerimônia, uma cena, carteirinha, uma documentação, isso é algo, né, que não tem nenhuma, do ponto de vista, né, do saber não sabido, do ponto de vista da coisa freudiana, isso não tem nenhuma sustentação. Aliás, isso é contraditório. Eu gostaria de trazer aqui uma contribuição que nos foi dada por Jacques Lacan, num texto bastante interessante dos anos 70, chamada Nota Italiana. Um texto que atualmente se localiza aqui, né, na tradução para o português, nos Outros Escritos. Neste texto, Nota Italiana, Lacan vai exatamente estar ali dialogando com um grupo, né, italiano. O campo da formação está aqui posto, a problemática da formação. E aqui é um dos momentos em que Lacan vai dizer que o analista só se autoriza de si mesmo. É uma frase que tem uma certa perspicácia nela. Não é o analista se autoriza por si, né, da maneira que ele bem entender, mas é um de si. Tem alguma coisa que tem a ver com uma extração, algo que se extrai de si. Tem a ver com uma experiência da ordem de uma intimidade. Tem a ver, portanto, com o itinerário de uma análise. E na sequência, Lacan vai dizer que, ainda na Nota Italiana, que autorizar-se não é autorritualizar-se. Esta passagem aqui, a meu ver, ela é importantíssima. Não é um autorritualizar-se que passa por si ou passa pela expectativa de um grande outro institucional. O analista se autoriza de si. Então, isto requer uma relação com a própria falta, uma relação com o desejo, uma relação com aquilo que se faz com o sintoma. E isto é uma questão eminentemente clínica. Isto é uma questão relativa a cada um. Isto não é uma questão que se resolve de maneira homogênea, não é uma questão que se resolve institucionalmente, não é uma questão que se resolve, por exemplo, por prerrogativas baseadas numa tradição ou no reconhecimento de uma sigla, né, de uma instituição, de uma pessoa, de um mestre. Mas é uma experiência que diz respeito, voltando àquilo que está em jogo na passagem que eu li do texto de Freud. Trata-se de uma outra trajetória que não necessariamente a trajetória que busca uma garantia do que ali se formou a partir de algo fora de si. Pelo contrário, é quanto a si que você deverá extrair consequências e decidir-se a partir da escuta que você faz de algo em você, escutar o outro que te procura na condição de psicanalista. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, também ative o sininho para que possamos sempre ampliar e manter a nossa interlocução. Até breve!